A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje eu quero falar com vocês sobre dom de línguas. Será que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas? Certa vez eu já vi diversos irmãos cooperarem com essa ideia. Já vi grandes pregadores, grandes homens de Deus cooperarem também com essa ideia, da qual eu não compactuo. E os textos que eles trazem são os textos que vão profetizar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver que os evangelhos vão falar sobre isso. Jesus, quando ressuscitou, ele ainda pregou 40 dias e ensinou coisas concernentes ao reino, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ele disse no finalzinho ali do momento que estava com eles na sua ascensão, o seguinte: vou ler o livro de Atos, capítulo 1, verso 4, onde diz: tendo-se reunido com eles, Jesus ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Qual é? João batizou verdadeiramente com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então perceba que o batismo no Espírito Santo viria por meio do recebimento do Espírito, correto? Quando nós vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele vai tratar de dons espirituais. E esses dons espirituais, com certeza, são para pessoas que têm o Espírito Santo. Não tem como você receber o Espírito Santo e não ser batizado com ele por algumas questões. Até porque cada dom, nós vamos ler aqui, ele é dado em diferença para cada pessoa, assim como o Espírito quer. Mas, para que não fique nas minhas palavras, vamos lá, a partir do verso 12, onde diz: São Paulo vai dizer: ora, acerca dos dons espirituais, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando eram gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como foram conduzidos. Por isso eu agora quero fazer que vocês entendam que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer o seguinte, que quando um homem diz com toda convicção que Jesus Cristo é o Senhor, este homem crê que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou. E também este homem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, este homem que fala isto não pode falar senão pelo Espírito de Deus. E se ele fala pelo Espírito de Deus, consequentemente ele tem o Espírito de Deus. Agora vamos prosseguir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está começando a abrir a mente das pessoas. Há uma diversidade, uma gama enorme de dons diferentes. Mas o Espírito que opera em cada um desses dons, em cada uma dessas pessoas, é o mesmo. E ele vai dizer, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. O que é que ele está querendo dizer? Que cada manifestação diferente que é dada a cada um dos irmãos, por meio de cada um dos dons, seja ministérios, ou seja, operações, ele é dado para que seja um proveito comum. Então, se o irmão tem um dom dado por Deus, e ele exerce esse dom num ambiente que eu estou, seja num ambiente da igreja, ou seja um ambiente de reunião, ou seja um ambiente qualquer, é para comum proveito de todos que estão ali, não dele. Primeira coisa é essa. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito também. A outro a fé, a outro os dons de cura, a outra a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos e a outro diversos tipos de línguas e a outro as interpretações das línguas. Então perceba que Paulo vai abranger aqui uma gama de dons e ele vai dizer que a cada um é dado conforme o Espírito quer, como ele vai dizer. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Então o Espírito Santo dá o dom a quem quer. Para quê? Para que esse dom sirva para proveito comum, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só. Porque assim como um corpo é um
E tem muitos membros, ou seja, tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 10 dedos, tem mais de 10 dedos aqui, 2 orelhas, um nariz, vários membros. E todos os membros são de um corpo, sendo muitos, um corpo só. Assim também é Cristo. Veja, porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Olha só que interessante. Por um Espírito, a palavra aqui é o Espírito, um Espírito. Todos nós quem? A igreja, fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus, quer sejamos gentios, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. E a todos foi dado de beber de um só Espírito. Meu Deus, olha só o que Paulo está falando aqui. Imagine 1000 pessoas. E suponhamos que essas 1000 pessoas são toda a igreja em toda a história. Quando Paulo diz que por meio de um Espírito todos nós somos batizados no corpo, num contexto onde ele vai tratar membros e membros e membros diferentes que compõem um corpo só, é como se toda essa massa dessas 1000 pessoas foram batizadas num só Espírito, e o Espírito agora as compõe como um corpo. E este corpo tem diferentes ações, operações, ministérios e dons. Para quê? Para comum proveito do corpo. Então não tem como uma pessoa apenas que fala em línguas ter sido batizada com o Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo vem para o corpo. Ela parte do todo para o individual. Tanto é que esse foi o motivo de Jesus Cristo ter sido batizado, sem necessitar. Porque ele não precisava ser batizado, mas a carne humana estava enferma por causa do pecado. E sendo a carne humana enferma por causa do pecado, sendo o corpo de Cristo, que foi tomado da mesma carne de Adão, que é da mesma carne que nós, então esse corpo agora pode ser o quê? Ser preparado, revestido, em operações de todos os tipos de dons, por causa daquele que está habitando no corpo, que é o próprio Cristo. Então Cristo foi batizado não porque necessitava, mas por nossa causa, para que agora o nosso corpo, como esses 1000 que foi compacto e o Espírito Santo batizou, possa agora manifestar esses dons. Então, como Paulo diz, porque por um Espírito todos nós fomos batizados, quer qualquer tipo de pessoa, como Paulo vai falar. E para finalizar o verso 28 ao 30, onde agora nós vamos dar um ponto final nisso. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, depois profetas, terceiro mestres, depois milagres, depois dons de cura, depois ajudadores, governadores e diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de sinais? Paulo vai dizer aqui que uns falam, outros não. Mas essas pessoas, tanto a que tem o dom de cura como a que tem o dom de línguas, foram batizadas no mesmo Espírito. E esse batizar no mesmo Espírito é a promessa do batismo com o Espírito Santo. No capítulo 14, Paulo vai falar que nem todos falam em línguas. Queria ele que todos falassem em línguas. Paulo falava muitas línguas, mas infelizmente nem todos falaram em línguas. Mas todo aquele que crê em Cristo é batizado no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo não mostra a evidência do falar em línguas. O falar em línguas pode ser uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Mas a evidência básica é essa que eu encontro no verso 3. Onde ele vai dizer que qualquer pessoa que falar que Jesus Cristo é o Senhor, ele fala pelo Espírito. Ou seja, para que você seja batizado com o Espírito Santo, você não necessita falar em línguas, até porque todos em línguas não falarão. Nem todos curarão, nem todos operarão sinais. Nem todos têm dom de profecia, nem todos têm dom de sabedoria, mas todos são batizados com um só Espírito. E esse batismo é o batismo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, deixo aqui mais um tema, mais um entendimento para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Um abraço.